continuando aí o palpitante assunto substituição tributária, no vídeo anterior nós falamos de conceito. Nesse, a gente vai tentar traduzir algumas palavras que são utilizadas, né, quando a gente realiza operações nas quais o ICMS é tributado por esse regime. Então, algumas coisas que a gente ouve como substituto, substituído, margem de valor agregado, margem ajustada. Tem alguns estados que chamam de IVA. Né? O que seria isso? Né? Qual a função? Para que serve? Então, assine o ST e tenha acesso a todas as regras gerais atualizadas do regime de substituição tributária. nós vamos falar primeiramente do termo substituto. Todas as vezes em que você tiver acesso a uma legislação que trate de substituição tributária, e aí eu já não estou falando mais nem de ICMS especificamente não, das outras também. Ou seja, alguém está recolhendo o ICMS, que é o imposto que alguém deveria ter recolhido, então substituto é quem retém. Substituto é a indústria que cobra aquele 1.000 a mais que eu falei antes sobre o valor que o distribuidor vai comprar, que corresponde à cadeia como um todo de circulação. Substituto é a empresa quando retém o nosso IR, o nosso INSS. Ele é o substituto responsável. Às vezes é esse o termo que é utilizado. Então, quando se ouvir alguém sendo chamado de substituto, é porque ele é que foi o responsável por reter e recolher o imposto que toda aquela cadeia deveria recolher. E substituído? Aí agora ficou fácil, né? Substituído é o outro, ou seja, é o que sofreu a retenção. Então, como regra geral, um varejista, em condições normais, sempre será substituído. Por quê? Ele é o último da cadeia de comercialização. Então, quando o industrial vendeu para o distribuidor também é substituído, né? Já recebeu a mercadoria com o imposto retido por substituição. Quando o distribuidor vende para o varejista, na maior parte das legislações, esse distribuidor é obrigado a emitir a nota fiscal e dizer, olha, esse imposto já foi retido anteriormente por substituição tributária, ou lançar algum código específico que represente que o produto já foi retido por substituição tributária. Código que especifica que já houve retenção de imposto anteriormente, na verdade não é o código, são os códigos, né? Então seriam o CFOP, que representaria Código Fiscal de Operação e Prestação, aquele códigozinho que você vê na nota fiscal, lá no campo de natureza da operação, na nota fiscal antiga, tem um campo específico CFOP. Na nota fiscal eletrônica, lá dentro do campo de descrição do produto, tem também um campinho CFOP. Então tem um Código Fiscal de Operação e Prestação que representa uma operação cujo ICMS já foi retido, né? Então, o substituído, quando ele realizar uma operação, ele tem um CFOP específico para colocar na nota, que representa que esse ICMS já foi retido. Ele também vai ter um CST, Código de Situação Tributária, que vai representar também que aquele produto já sofreu retenção do ICMS por substituição tributária. Esse CST é o com final 60, né, que representa que o imposto já foi retido anteriormente. Margem de valor agregado, o que é isso? Margem de valor agregado é o que os estados utilizam como uma forma de projetar o preço
que supostamente um varejista venderia lá no final da cadeia. Isso para quê? Para que o substituto possa calcular o ICMS de toda a cadeia de comercialização. Então, o industrial não tem como adivinhar por que preço o varejista vai vender lá na frente. Não tem. Então, ele precisa chegar ao que a gente chama de, mais uma expressão, base de cálculo da retenção. Base de cálculo da retenção é a projeção do último valor de venda que ocorreria. É como se eu tentasse adivinhar que preço que o varejista vai utilizar lá na frente. Então, para chegar a essa base de cálculo da retenção, ele usa o quê? O preço que o industrial, digamos, vai vender para o distribuidor. Então, ele tem um preço de venda, que é o preço da mercadoria dele mesmo. Então, para chegar àquele último preço e poder calcular o ICMS a ser retido, ele acrescenta uma margem de valor agregado, um MVA, um IVA, como em alguns estados utiliza essa expressão. Então, o MVA ou IVA, ele é um dos componentes da base de cálculo para retenção, né? E vocês já ouviram falar alguma vez em IVA ajustado? O IVA ajustado nada mais é que essa mesma margem de valor agregado, o mesmo IVA, né, que a gente tratou anteriormente, sendo utilizado numa situação específica. Quando eu realizo uma operação em que alguém que está num estado é obrigado a reter ICMS de alguém que está no outro. Então, como entre os estados existem alíquotas específicas para cálculo do ICMS, e essas alíquotas são normalmente inferiores às alíquotas que são praticadas dentro dos estados, então um legislador criou uma forma de alterar a margem de valor agregado, na verdade, aumentar essa margem de valor agregado para que ela compense a diferença entre a alíquota que se aplica numa operação interestadual com a alíquota que se aplica numa operação interna, e o que vai resultar em quê? Numa retenção maior. Quanto maior a margem de valor agregado, maior a base de cálculo da retenção que vai ser criada e maior o ICMS que vai ser retido de quem? Quem sofre retenção, que eu disse mesmo? O substituído. Então, o substituto vai reter mais ICMS do substituído, ou seja, aumenta-se o valor do imposto que será arrecadado pelos estados à medida que eu realizo uma operação com substituição tributária de um estado para o outro.